Fala, people! Tudo bem? Mais um giro de mercado, mais um giro de notícias para vocês. Não se esqueçam de se inscrever. Começamos com Bolsonaro. Acaba hoje o prazo para que ele explique a denúncia que a Polícia Federal fez depois de vasculhar o seu celular. Áudios vazados na imprensa nessa semana mostram que ele continuou usando as redes sociais e hoje ele pode talvez ter decretada a prisão preventiva. Ele já está preso em prisão domiciliar, mas ele pode agora ter a prisão preventiva e daí deve ser encaminhado para uma cadeia. Mas pode ser que não ocorra hoje ainda, né? Hoje acaba o prazo. A expectativa aí é que tem um desdobramento disso até segunda-feira. Há de se ver. Lula participa de cúpula de países amazônicos na Colômbia e já soltou, tá cutucando a onça, hein? Já soltou e falou sobre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou o presidente falando que ele acaba tomando decisões sozinhos e que deve existir um multilateralismo no mundo, algo que o Trump já declarou que é contra. Ele acredita que os Estados Unidos têm que continuar dando as cartas na política mundial. E também ele falou que alguns países usam pretexto de combate ao crime para violar a soberania de outros países. Uma crítica direta ao que está acontecendo essa semana, que vai ser notícia aqui também, porque Donald Trump enviou navios para a costa da Venezuela para combater o crime organizado, um cartel de drogas. Mas existe uma outra expectativa que ocorra ali, porque Maduro é procurado pelos Estados Unidos acusado de tráfico de drogas. Falando sobre o projeto, nós falamos na semana passada sobre o projeto que estava correndo na Câmara e a expectativa que havia de acontecer uma aprovação de um projeto de lei acabou ocorrendo e foi aprovado ontem um projeto de lei que combate a adultização de crianças nas redes sociais. O que vai ocorrer, tá? Agora, a verificação de idade não vai ser feita com o de acordo, vai ter que ter algum mecanismo e talvez algum órgão do governo possibilitando isso. Então, vai ter que verificar a idade, talvez algum documento que verifique a idade e comprove que a pessoa que está acessando tenha mais de 18 anos ou o mínimo ali que a mídia social exigir. Vai ter que colocar à disposição dos pais um controle. As mídias sociais vai ter que disponibilizar um controle que os pais consigam exercer tanto do tempo que a criança ou o menor possam usar a internet, como também o que pode ser direcionado de vídeos para essa pessoa, né, para o menor. E também há medidas de prevenção. O projeto determina que os provedores elaborem políticas claras e eficientes de prevenção à intimidação e ao assédio no ambiente virtual. Algo que estava uma expectativa que tinha que o governo talvez colocasse um projeto de lei para fazer a regulamentação das mídias, não acabou ocorrendo, mas existe a expectativa que ainda ocorra isso e é onde existe aí um grande debate e que talvez não deve ocorrer, não deve passar neste ano, porque o Congresso está bem hostil a essa proposta. Falando sobre o mundo, teve na semana passada o encontro de Donald Trump com Putin e também teve depois o encontro de Donald Trump com a União Europeia, incluindo o presidente Vladimir Zelensky, onde eles discutiram o fim da guerra e vazou pela Reuters a perspectiva da Rússia. A Rússia ela quer anexar a região do Donbass, que vocês estão vendo aqui no mapa, e também uma exigência que ele tem é que não exista tropas ocidentais dentro da Ucrânia. É o que ele acaba pedindo. Falando ali sobre aquela notícia que eu comentei, que o Lula falou que alguns países usam do artifício de combate ao crime para poder ferir a soberania de outros países. Nessa semana, o presidente Trump mandou destroyers e um esquadrão anfíbio com 3 navios de guerra para a costa da Venezuela. Há expectativa que talvez haja desdobramentos e talvez uma invasão, uma pequena invasão americana para a derrubada de Nicolás Maduro do poder. Venezuela hoje entrou em contato com a Rússia, talvez solicitando aí um apoio, mas é algo que Maduro talvez já tenha perdido tempo. Ele também fez um pronunciamento onde ele acaba pedindo desculpas sobre algumas coisas que ele falou, mas
Donald Trump aí provavelmente vindo com muita força para derrubar esse governo do Nicolás Maduro. Falando sobre a lei Magnitsky, os bancos brasileiros estão buscando algumas brechas na lei para não entrar em confronto. O que está ocorrendo? O STF, na semana, emitiu uma decisão na figura do ministro Flávio Dino, onde ele pega e dá uma decisão sobre um outro julgamento que ele estava fazendo, mas ele acaba estendendo essa decisão, o que acaba afetando essa decisão sobre a aplicação da lei Magnitsky e de que forma que os países que acabam tendo relacionamento com o governo americano vão aplicar aqui no Brasil essa sanção ao ministro Alexandre de Moraes. E os bancos estão buscando algumas formas de não entrar em conflito tanto com o STF nessa questão, como também conseguir aplicar e não ter um problema maior com o governo americano, que já existe um histórico de uma multa enorme para o banco BNP, onde eles tentaram fazer ter uma forma de continuar operando alguns ativos do Irã na época, e eles foram multados em mais de 8 bilhões de dólares pelo governo americano, o que foi um impacto enorme aí para os ativos do banco e também para os seus acionistas. Dólar nessa semana operando em alta de 0,59 e 0,80 de queda hoje, fechando a 5,42. Então, um valor estável, quase o mesmo valor da semana passada, o dólar bem lateral aí nessa semana. E Bovespa operando em alta de 2,5% a 5,39 em 1,54 de alta na semana, e uma alta bem expressiva. E Bitcoin na semana bem lateral, numa queda de 0,09%, mas um destaque para hoje, que está subindo 4,14%. Então, o mercado internacional refletindo positivamente na Bolsa hoje. Falando sobre Bolsa, Jerome Powell, que é o presidente do Banco Central americano, acenou hoje, numa entrevista, uma possibilidade de corte na taxa de juros americana, algo muito defendido pelo presidente Donald Trump, que é um ferrenho crítico do mandato do Jerome Powell. E talvez com essa queda de juros podemos ver aí um pouco da valorizando um pouco a Bolsa brasileira. Podemos ver aí os ativos, e um pouco da subida da Bolsa hoje reflete essa fala de Jerome Powell hoje. Então, Bolsa valorizando, e se tiver queda na taxa de juros americana, tende-se a valorizar mais. E dólar, talvez, consequentemente, deve cair, entrando mais capital estrangeiro. Falando sobre mercado brasileiro, CEO da Americanas vê fim da recuperação judicial já em 2026, e ele retoma com uma aposta no crédito. Então, uma notícia positiva aí de uma grande varejista brasileira, Americanas, conseguindo dar a volta por cima depois de todo aquele problema que enfrentou com aquela fraude contábil nos números da Americana. Listagem nos Estados Unidos seria um passo natural, diz Molina, CEO e fundador da Marfrig, após incorporar a BRF, uma grande empresa brasileira, líder no corte suíno, e que deve fazer com que isso valorize. Só com essa notícia, com essa fala do Molina, as ações subiram já 9%. E o que acontece se for para os Estados Unidos, né? Se for listado nos Estados Unidos? A ação tende a valorizar, porque daí ela, fazendo um comparativo do valor de mercado da Marfrig hoje, comparando ela com os seus principais concorrentes listadas nos Estados Unidos, ela tem uma subvalorização. Então, o que deve ocorrer é que, indo para o mercado americano, ela deve se valorizar, né? E, por outro lado, também acabar recebendo mais investimentos de alguns ativos financeiros nos Estados Unidos são proibidos de investir em ações que não são listadas na Bolsa Americana. Falando sobre variedades, nesse final de semana estreia o grande sucesso que foi nos cinemas o filme de Fórmula 1, onde o Brad Pitt é a grande estrela. Nesse final de semana vai estrear, e você pode fazer a locação do filme para assistir em casa
pela Apple TV e também pela Google Play. Com mais de 595 milhões de dólares de arrecadação, esse filme chega aí com grande expectativa para o final de semana. Falando sobre o final de semana, o destaque no esporte, nós temos o Campeonato Brasileiro, onde o destaque fica para um jogo entre São Paulo e Atlético Mineiro, no domingo às 8h30. Na Inglaterra, nós temos o destaque de um clássico, que é o Manchester City versus o Tottenham, mas é sábado, 8h30. Quem quiser assistir vai ter que acordar mais cedo. E falando sobre futebol ainda, os torcedores do Santos invadiram o CT do Santos nessa semana para cobrar o time e a principal cobrança foi em cima do jogador Neymar. O que ocorreu? Na semana passada, Santos jogando em casa, mas usando o estádio do Morumbi do São Paulo, tomou uma goleada de 6-0 para o time do Vasco e aumentou essa pressão no momento em que o Neymar consegue ter uma sequência de jogos que ele não conseguia ter desde 2022. Há 3 anos que ele não conseguia ter uma sequência como essa. E o Santos tomando um atropelo do Vasco de 6-0 faz com que aumente essa pressão. E o Neymar vivendo aí talvez o pior momento da carreira, nunca tinha sofrido uma goleada tão grande pelos times que ele jogou, levando aí 6-0. E o Santos, com isso, demitiu o técnico atual, o técnico que estava no comando, e já contratou o Vojvoda, que era o antigo treinador do Fortaleza, onde ficou 3 anos e fez um grande trabalho, um belíssimo trabalho no Fortaleza. Então, Vojvoda assumindo o Santos com a missão de conseguir fazer com que o Santos escape do rebaixamento e recuperar aí talvez o grande jogador Neymar, maior artilheiro aí da seleção brasileira e também um dos maiores jogadores da história brasileira, Neymar vivendo aí o seu pior momento. Nós ficamos por aqui, que vocês tenham um ótimo final de semana, essas foram as principais notícias e nos vemos na semana que vem. Bye!